Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome de Deus, fonte de toda a razão e justiça, declaro aberta a presente sessão. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, público presente, dando cumprimento ao que dispõe o parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estamos dando início à audiência pública visando discussão do projeto de lei complementar que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2020, o qual encontra-se tramitando nessa Casa de Leis. Passo a palavra nesse momento à senhora Aparecida Regina Firmino da Silva, para que possa dar início aos trabalhos. Praia Grande, 23 de maio de 2019, Reginaldo Santos Passos, vereadora. Senhor presidente, boa tarde a todos, senhores vereadores, público presente. Esta audiência é para a gente discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020. Essa lei é uma lei de integração, né? É a lei que faz o elo entre o plano plurianual e o orçamento propriamente dito. É a lei que dá as bases, né? Quais são as normativas que a gente tem que seguir na lei de orçamento. Ela segue o artigo 165 da Constituição Federal e o artigo 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesta lei, ela trata de grandes grupos, né? A parte da receita, da despesa, apesar de ser um período, como todo ano a gente diz isso, um período que a gente faz a LDO, é um período muito curto para a gente saber, principalmente das projeções das receitas, né? A gente ainda está muito no começo do exercício, a gente já tem até o mês de março fechado, abril, né, que fechou agora. Então, para a gente projetar os 12 meses, é um período que não nos favorece muito. Por isso que, quando a gente vai fazer a lei do orçamento, realmente, que é em setembro, a gente já tem uma execução mais aprimorada, no qual a gente pode fazer os ajustes, né? Às vezes, nesse período de abril a setembro, você tem alguma nova receita, algum convênio diferente que entrou, que em abril a gente ainda não tinha condição de fazer essa previsão. Por isso que existe uma adequação, quando do orçamento, fazer essa adequação, principalmente da receita. E, normalmente, vem a despesa junto com isso. O Benê vai falar os tópicos mais relevantes dessa lei, não que os outros não sejam, que todos são, mas... E hoje a gente teve um probleminha com o slide, porque não tá, o Mola está tentando acertar isso daí no outro computador, que não está entrando. Mas a gente vai tentar passar para vocês, mesmo sem o slide. Que está previsto, tá? Boa tarde a todos. Bom, independente do problema técnico que nós tivemos por enquanto com os slides, por eles serem um espelho do material que já foi entregue anteriormente a essa casa, eu acredito que não vai ficar devendo nada em relação à apresentação. Até porque, como a LDO acaba sendo uma lei um pouco extensa, a gente procura dar uma resumida daqueles tópicos mais relevantes para começarmos, em cima disso, a discussão. Então, nós gostaríamos de começar tratando da questão do ciclo orçamentário. Por este ano, nós não temos elaboração de um PPA,
Então, nós temos dentro do ciclo orçamentário a elaboração da LDO e da lei orçamentária. Costumeiramente, como é que nós temos trabalhado? Nós temos procurado fomentar a participação popular, através, na época de elaboração da lei de diretrizes. Quando é entregue na Câmara, a gente encerra esse canal. Quando chega a época de elaboração da lei orçamentária, nós reabrimos para recebermos as propostas para serem discutidas. Este ano, nós procuramos inovar um pouco mais. Por quê? Entendendo que o orçamento é uma continuidade da LDO, então nós procuramos deixar disponíveis vários canais dentro do período de elaboração tanto da LDO quanto da lei orçamentária. Então, nós iniciamos um trabalho de participação popular desde 5 de abril, foi aberto um canal através do site da Prefeitura, também propostas que nós recebemos através da ouvidoria municipal e também através do aplicativo de WhatsApp, o Direct PG. Então, através desses canais, nós começamos a receber as propostas. E esse canal ele ficará disponível continuamente até o dia 10 de julho, onde nós iremos interromper para, então, compilar as propostas e aí começarmos já os trabalhos de elaboração da lei orçamentária. Em cima do que nós recebemos até hoje, nós tivemos propostas das mais variadas áreas, quase todas praticamente, mas eu acho que até um consenso nacional, as áreas que tiveram o maior grupo de propostas seria educação e saúde. E isso nós vamos continuar compilando conforme forem chegando as propostas, para em si, na época da LOA, voltarmos a ver, de repente, algo que já está dentro com outro nome, já está viabilizado. A nossa ideia é criar esse estímulo realmente contínuo, participação popular dentro dos 365 dias do ano, para que realmente seja entendido esse linguajar, que às vezes é meio complicado até da elaboração do orçamento. Não tem como nós começarmos uma questão de LDO, uma questão de LOA, sem conceituar realmente isso. Às vezes até fica um pouco maçante, mas é aquilo que a gente sempre fala. A Regina até já explicou muito bem. A LDO, ela não vai dizer exatamente o que vai ser gasto no ano subsequente, nos 3 próximos anos. Mas são os primeiros estudos em cima da arrecadação, em cima da despesa. É o princípio de tudo. A gente começa já a ter um norte para a receita. Quando chega a LOA, nós vamos novamente estudar o panorama econômico nacional, estadual, regional, região metropolitana, ver onde que podem se encaixar as propostas e vamos lapidando mais esses números. E mesmo assim nós sabemos que é difícil. Uma peça que é entregue até 30 de setembro, para ser executada a partir do primeiro dia útil do ano subsequente, nós temos 3 meses de lacuna aí que muita coisa pode acontecer. Então, ela acaba realmente fazendo esse norte. E ainda existe aquela pergunta, então, o que vai ser feito está na LDO? É exatamente o contrário. Tudo que for feito deve estar previsto na LDO. Não é que o que está na LDO, olha, eu vou fazer porque está. É pelo contrário. Se eu pretendo fazer, eu tenho que ver em que dispositivo, em que artigo da LDO isso está contemplado. A função acaba se misturando com o que é ela, que é promover esse elo entre o PPA e a lei orçamentária. Os principais temas, os principais tópicos da LDO, que os senhores vão enxergar como artigos aí, seria os prazos para encaminhamento da proposta orçamentária do Poder Legislativo, critérios para repasses para o terceiro setor, caso haja. Se houver alguma pretensão de alteração tributária, tem que estar contemplado algum dispositivo na LDO falando sobre isso, qual vai ser o ritual em cima disso tudo. Renúncia de receita, tem também que haver um dispositivo. Se pretender, na época da LDO, haver algum tipo de renúncia de receita, algum mecanismo de compensação. É na LDO que vai dizer isso. O próprio equilíbrio entre receita e despesa,
Eu não posso estar dizendo que eu tenho uma receita prevista de 1 bilhão, por exemplo, e uma despesa de 2 bilhões. Eu tenho que ter este equilíbrio orçamentário. Casos de como agir para a questão de limitação de empenho. Então, nós temos que prever, por exemplo, a cada bimestre nós fazemos uma avaliação da arrecadação. Se dentro de um bimestre nós percebemos que pode ser que a arrecadação do exercício em curso não alcança o almejado, nós temos que ter alguns critérios que são dispostos na LDO para limitar empenho. Isso está na lei de responsabilidade, nós repassamos para a LDO. Caso haja uma necessidade de custeio de despesas de outros entes, seja entes da União ou entes vinculados ao Estado, embora tenha que haver uma lei autorizativa desta Casa específica para isso, também tem que estar especificado quais as medidas devem ser tomadas através da LDO. E nós temos também um documento que nós chamamos de projetos em andamento. Ele é um apartado que ele vem junto aí com a mensagem, junto que a lei, que qual foi a intenção da lei de responsabilidade fiscal? No momento que nós elaboramos a LDO, nós temos que garantir que os projetos que estão em andamento até 30 de abril, de que eles não serão prejudicados. Senão nós podemos retroagir e voltar naquilo como era no passado, a nível de planejamento no Brasil. Eu deixo de fazer tal coisa em detrimento de outra. Não, hoje nós temos que garantir aquilo que está em andamento. Olha, vou dar continuidade sim, independente dos programas novos para o ano subsequente. Logicamente, como toda regra, tem que ser estudado se houver algum motivo de parar algum projeto em andamento, de repente a maior parte do recurso ele seja uma vinculação estadual ou federal. Se não vir, vai ficar um pouco difícil para nós, ou até algum atraso de cronograma também da obra. Dentro também da composição da LDO, que eu acredito até que eu posso falar que é o coração da LDO, nós temos a questão dos anexos fiscais. Então, nós temos as metas fiscais, os riscos fiscais e as metas e prioridades. Metas fiscais, basicamente, números que demonstram a receita e a despesa, expurgando todo o rendimento de aplicação e todo o pagamento de juros de financiamentos. Esse foi o método que a Secretaria do Tesouro Nacional encontrou para dizer, olha, tirando a aplicação financeira, eu consigo enxergar aquilo que é produzido pela própria municipalidade. Enxergando esse número, vamos analisar se ele é capaz de fazer frente à dívida pública. E, graças a Deus, isso tem dado certo, pelo menos em relação à Praia Grande, não sei em relação aos outros municípios. Riscos fiscais. Também temos um anexo que é, neste momento, se, de repente, no momento de elaboração da LDO, nós vislumbrarmos que pode ser que aconteça alguma coisa que seja difícil de prever. Olha, tem uma decisão judicial que talvez esteja para sair, pode ser que 50% beneficie o município e 50% não beneficie. Seria nesses riscos fiscais que nós iríamos dizer alguma coisa, se está contemplado ou não. E as metas e prioridades se baseiam mais em relação a 2020, que é o primeiro ano que a LDO entra em vigor. Então, tem um anexo um pouco extenso aí com os senhores, onde nós elencamos as prioridades e metas físicas a nível de programa de governo para 2020. E, finalmente, falando nos primeiros valores que nós chegamos, nós temos uma estimativa de arrecadação a nível de município, contemplando as 3 esferas, Câmara, Prefeitura e Autarquia, que é o Instituto de Previdência, na ordem de R$ 1.645.000. Esses são os valores que nós temos. Se nós separarmos esses valores, tirarmos daí o que é Instituto, a somatória de Prefeitura e Câmara Municipal, os primeiros números que nós temos é na ordem de R$ 1.507.000, mais ou menos, R$ 1.507 milhões. E somente o Instituto, aproximadamente R$ 137 milhões. Nós entendemos que, pelo menos por enquanto, esses primeiros números são
mais interessante, digamos assim, para começarmos uma discussão. E, neste momento, deixo a palavra para os senhores vereadores para discutirmos o projeto. Vamos começar a discussão pela ordem. Vereador Natanael, o senhor tem algo a perguntar? Declina. Vereador Dimas, declina. Vereador Eduardo Xavier. Vereador Eduardo Xavier. O senhor quer passar e elaborá-la melhor? Vai passar, vereador Leandro? Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, dona Regina, Mola, Benê, a todos os funcionários aqui presentes. Meu boa tarde a todos. Na verdade, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, de um modo geral, a exemplo das demais, né, ela coloca aí alguns limites prudenciais de sempre que nos permitiram chegar até aqui com essa responsabilidade fiscal que é notória, e não só internamente aqui no município, mas na região e até fora dos limites da região. Mas eu ainda me chama sempre muito a atenção o item da lei que fala, o capítulo 12, que fala da transferência de recursos a pessoas físicas e a pessoas jurídicas de direito público e privado. E eu sempre bato nessa tecla porque a gente tem aí recursos numa quantidade suficiente e, por vezes, nos falta, eu diria, até o know-how para poder atuar em alguns segmentos carentes da área pública. Em especial, aí eu destaco a questão do enfrentamento à população de rua, e também a questão do atendimento no contraturno, em especial, para as crianças e para as pessoas que têm um diagnóstico de autismo. Eu já, por reiteradas vezes, eu argumento isso. Existem ONGs e entidades sem fins lucrativos que, por fazerem daquilo o seu ofício, desempenham esse serviço melhor do que o poder público o faria. Então, eu vejo com bons olhos quando a prefeitura cria a possibilidade de se transferir recurso para que essas entidades possam fazer frente. Citei 2 exemplos, mas poderia citar em algum outro segmento da saúde, ou mesmo ainda me aprofundando na assistência social. Mas falei de 2 que a gente vive mais no dia a dia, né, que a gente percebe mais notadamente, que é a questão do morador de rua e das crianças autistas, que, por vezes, de manhã vão para a escola e à tarde ficam sem ter uma referência, a superescola não atende adequadamente, então teria que ter um outro tipo de enfrentamento. E aí, nesse capítulo 12, conforme eu falei, o parágrafo 1º dele, na verdade, o capítulo 12 se inicia com o artigo 13 da lei, né? Aí tem o artigo 13, o artigo 14, que diz o seguinte: será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal número 4320/64 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo. E aí vem as 7 cláusulas, né? Mas me chama a atenção o parágrafo 1º. No parágrafo 1º está escrito assim, ó: a transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos da Lei Federal 4320, de 17 de março de 64, atenderá às entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde
educação ou cultura. E aí o parágrafo 2º diz assim: as contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que trata o parágrafo 1º deste artigo. Não seria das entidades que atuam, e não ao contrário, das que não atuam? Eu não entendi a lógica entre o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. No meu modo de ver, seriam das que atuam, ou não? Ou eu estou errado mesmo? Boa tarde, vereador, presidente, todos presentes. Na verdade, vereador, ele distingue as 3 modalidades de transferência: subvenção social, contribuição e auxílio, conforme o artigo 14 que o senhor leu. Tá. Então, assim, o que a subvenção pode, a contribuição vai na contramão. Aquelas que não são atendidas pela subvenção poderão serem feitas através de contribuição. Então, há uma diferença na modalidade de transferência. Então, no parágrafo 1º, a gente está falando de subvenções sociais, e a segunda de contribuições. E o terceiro, auxílio, se você perceber. Parágrafo 3º. Lá no artigo 14, como o senhor leu, diz lá: será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos por meio de auxílios, subvenções ou contribuições. Entendi. Então, no caso das subvenções, para essas 4 áreas mencionadas, e as contribuições só se não estiver sendo atendida por essas 4. Perfeito. Ah, tá. Tá. E por fim, assim, do que me chamou a atenção mais, no item inicial, aliás, no item inicial não, na mensagem, para ser mais exato, a gente vê aqui o que parece que foi o Benê que falou com relação a não contabilizar a receita de aplicações. Eles até mencionam aqui 39 milhões de reais, que seria aí o montante em valores atuais. Então, quando você fala que eles não fazem a contabilidade da receita de aplicações, significa que eles estão simplesmente excluindo esse valor, e é do que sobra que eles avaliam se a gente está aplicando o valor certo nas áreas, da maneira como preconiza a legislação, a Constituição. É isso? Sim, vereador. É como se eles considerassem que esse recurso não é garantido. O rendimento de aplicação não é garantido. Uma transferência constitucional, o próprio IPTU, ISS, os tributos municipais são garantidos. Logicamente, vai haver uma inadimplência, uma variação em relação à economia das transferências. Agora, o ganho de aplicação financeira, a Secretaria do Tesouro Nacional entende que não é uma receita garantida, por mais que a gente saiba que é, porque você vai aplicar o recurso, aqui tem o pessoal, Luciano, Andori, Maurício da Tesouraria, vai aplicar o recurso, eles sabem que vai haver a rentabilidade, porém, ele é expurgado da conta. Só que como nós sabemos que tem, de todas as contas da Prefeitura, você acaba criando já uma despesa para aquela receita que vai ocorrer. E essa despesa entra na conta, mas a receita não. Então, dá uma falsa sensação de desequilíbrio. Mas, na verdade, não, porque a gente vai ter aquela receita de rendimento. Tá. Então, é só questão de metodologia mesmo. Que a gente quis ilustrar aqui, porque, às vezes, aparece um número negativo. É um número considerável, né? 39 milhões. Né? Então, a gente teria 2 opções. Subestimar a receita, ou seja, não colocar isso nem na LDO nem no orçamento, e depois ficar mandando crédito suplementar para cá, sendo que a gente sabe que vai ocorrer, ou enfrentar, colocar e demonstrar um número, previamente negativo, mas que, na verdade, na hora de prestar uma conta aqui, através das audiências quadrimestrais, a gente demonstrar que não há desequilíbrio, que o resultado primário foi cumprido e etc. E a gente tem aqui nessa lei alguma previsão de a gente deixar alguma previsibilidade de investimento, não custeio, para o hospital em relação ao ano de 2020,
Ou só aquilo que nós já votamos esse ano, que teve até um crédito suplementar que vocês enviaram para cá, ou aquele crédito suplementar já está contabilizado, diria assim, para 2019, 2020, a conta de investimento no âmbito do hospital? Vereador, nessa hora, na hora da elaboração da LDO, você não faz esmiuçado por secretaria, tá? Você trabalha com números globais do município. Eu não vou falar, olha, eu tenho tanto de investimento, eu tenho tanto de custeio. Você trabalha mais a parte da dívida, porque é uma exigência por causa dos índices que a gente tem que atender de resultado primário e nominal. Receita, despesa global. Ela só vai ser identificada se você vai fazer construir alguma coisa, fazer algum tipo de investimento na hora do orçamento. Da LOA. Da LOA. Agora são grandes grupos, Ok. tá? O que eu posso e o que eu não posso fazer, tá? A parte de investimento para uma entidade ou de uma secretaria, ela só vai ser discriminada no orçamento. Agora não. Agora ela trabalha com grupos, entendeu? Linhas gerais e pagamentos linhas gerais. de dívida. Exatamente. Tá bom. É isso, senhor presidente, da minha parte só. Eduardo Xavier. Boa tarde a todos. A pergunta vai da seguinte forma. Considerando o cenário político e econômico que o país vem atravessando, com o novo governo, estando apenas 4 meses e meio no poder, com todas essas incertezas, reforma Previdência, reforma tributária, etc., que pré grande projeta o seu futuro com o ponto de vista econômico nos próximos anos? Ou seja, sofrerá nos próximos anos com toda essa situação no país? Essa é uma preocupação que acho que não só essa casa tem, mas acho que com todos os munícipes dessa cidade e aos comerciantes e empresários, tá bom? Essa é a pergunta. Boa tarde, vereador. A pergunta é bastante pertinente, porque a gente percebe aí um cenário político bem conturbado, né? A gente tem a iminência de uma reforma previdenciária, uma possível reforma tributária, e isso vai impactar diretamente nos municípios. A gente, Praia Grande, distou um pouquinho da região, isso já é sabido por todos, e respondendo a sua pergunta, pode vir a sofrer, mas vai demorar mais do que um outro município que não se preparou para essa, vamos dizer assim, para a crise que nós enfrentamos e ainda para essa situação instável que nós vivemos vivendo. Praia Grande adotou o planejamento, através da administração do prefeito Mourão, como uma ferramenta primordial. Então, hoje a gente consegue projetar com mais eficácia e garantir a efetividade da governança sem puxar o freio demais. O que significa isso? Uma cidade despreparada do ponto de vista de planejamento, ela simplesmente para as suas atividades, freia o investimento, e aí a sociedade acaba sofrendo, mas por responsabilidade o município não investe mais, para não incorrer no erro de gastar mais do que tem. Com o planejamento, é possível continuar investindo em educação, saúde, segurança, como a gente tem feito, assistência social, transporte, mas de maneira equilibrada, de maneira consciente, né? Reduzindo, moderando, mas não parando, não freando. Isso gira a economia e mantém a cidade ativa. Então, é isso que faz com que o cenário de Praia Grande, pelo menos nos próximos anos, mesmo com essas incertezas, não seja tão ruim. Aliás, seja bom, positivo, né? Vereador Hugo Ribeiro. Boa tarde, senhor presidente, Regina, Mola, Benê. Coisa rápida. Primeiro, na mensagem, né, que aqui diz que o orçamento tem a participação de todo o governo, principalmente a parte pública, com a implantação da ouvidoria, o canal ao cidadão,
tinha que citar essa casa também, né? São milhares de indicações, milhares de requerimentos, até para forçar a oposição a votar a favor, quando vem o orçamento, que são os que mais pedem. Tá? Citar a casa. Eu estava vendo aqui o valor do orçamento da Secretaria de Esporte. Assumiu Superescola, né, vários profissionais, manutenção eu creio, né, responsabilidade o espaço dos treinamentos, e o orçamento caiu de 21 para 9 milhões, e tem várias ações aí que o prefeito tem para o esporte, inclusive até na parte aqui eu ia falar também de subvenções. Eu não entendi. Bom, vereador, primeiramente, parabéns por ter notado isso. A gente convive com um pouco de incoerência, né, na LDO, porque a Regina falou muito bem aqui, a LDO ela tem esse caráter mais textual, mais de indicar as diretrizes, de nortear a elaboração do orçamento, e ela não trata muito de valores. O objetivo da LDO não é essa. Quando a gente fala de metas e prioridades para o exercício seguinte, no caso 2020, ela permite à administração revisar as metas físicas. Ou seja, no PPA, no Plano Plurianual elaborado em 2017, foi estabelecida uma meta de construir uma escola de ensino fundamental, hipoteticamente. Na LDO, você consegue rever essa meta física. Vamos colocar 2, ou vamos reduzir, vamos tirar essa meta, vamos colocar... Ou seja, você consegue mudar. Porém, a parte financeira, só a LOA que faz isso. É só a LOA que vai atualizar os valores do PPA. Então, nesse momento, 2020, os valores que o senhor notou são lá do PPA 2017, quando o Superescola ainda estava na Secretaria de Educação. Então, esse anexo aqui ele vai ser atualizado em setembro, quando encaminharmos o projeto de lei da lei orçamentária. Mas, digo novamente, foi bem notado. É do Betinho. Declina. É do Marcelino. É do Carlos Eduardo Barbosa. Bom, encerrada a explanação dos senhores vereadores, irei passar ao público presente. Alguém dos presentes querem fazer alguma pergunta? Não tendo mais nada a vir a tratar, então dou por encerrada a presente sessão. Senhoras e senhores, tenham uma boa tarde.